tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que é uma imensa satisfação retornar a João Pessoa, depois de muitos anos, encontrar uma cidade tão bonita, tão desenvolvida, especialmente um pessoal tão acolhedor. Eu queria agradecer assim, a Sayonara e toda a equipe organizadora pelo convite. É uma satisfação realmente vir aqui conversar com vocês sobre doenças raras, e o tema que me foi proposto, que na verdade deixar um tema bem aberto, mas eu pedi para falar sobre o grupo de doenças que eu tenho um pouco mais de intimidade e que a gente vem trabalhando em vários aspectos ao longo das últimas décadas. Aí eu vou fazer um apanhado assim, desse trabalho para vocês, e algumas coisas depois vou deixar para as perguntas. Tá? Então, o título que eu dei é Mucopolissacaridose, do diagnóstico ao tratamento, uma saga de descobertas. Tá? Eu queria elogiar a iniciativa de realizar esse congresso, esse primeiro Conandra-Com. Certamente é algo muito bem-vindo, né? E que vai contribuir muito aí para o desenvolvimento dessa área de doenças raras no nosso país, que ainda está, digamos, engatinhando, né? Apesar das inúmeras iniciativas, né? A gente precisa avançar mais e cada um coloca o seu tijolinho aí nessa construção, e nós vamos chegar lá. Bom, eu sou de Porto Alegre, lá do sul do Brasil. Aqui está o nosso hospital de clínicas, e aqui está a cidade. Ela não é na beira do mar, que nem João Pessoa, mas fica na beira do rio, que dá um ar especial assim, para a cidade. Tá? Então, vamos falar de mucopolissacaridose, começando a falar de doenças raras. São 6.000, 7.000 diferentes doenças raras, e as genéticas são em torno de 6.000, tá? São mais ou menos 80% das raras. E dessas, em torno de 10% são o que a gente chama erros do metabolismo. São doenças em que o problema está numa enzima que compromete algum passo metabólico importante. E desses 10%, já são 600, tem 10% que nós chamamos de doenças lisossômicas, que são doenças onde está acometida uma função de degradação de uma molécula que, sem ser degradada, ela acumula no organismo. Tá? São as doenças de depósito. Então são 60 doenças, aqui está 50, mas são cerca de 60 doenças lisossômicas, e dessas lisossômicas, então, 11 são mucopolissacaridose. É isso que nós vamos tratar, então, nesses próximos 60 minutos. E essas doenças existiram desde sempre, né? Tem essa imagem de uma estatueta egípcia que possivelmente representa uma mucopolissacaridose. Talvez até seja uma outra situação similar, não mucopolissacaridose, mas é algo genético, certamente. Né? Mais perto agora, no início do século, aliás, na virada do século XIX para o século XX, tem esse paciente que a gente só tem a foto, porque já tinha foto naquela época, que a gente olha e diz: isso é uma mucopolissacaridose, mas naquela época ninguém conhecia essa doença e ele ficou sem diagnóstico. O primeiro relato de mucopolissacaridose é de 1917, 103 anos atrás, por um médico escocês que estava trabalhando no Canadá. Na época o Canadá era uma possessão britânica, e ele, em 1917, ele viu uma família com 2 meninos afetados e uma menina normal, e ele descreveu de uma maneira muito elegante esse caso na literatura médica, e se tornou o primeiro caso reconhecido de uma mucopolissacaridose descrita na literatura médica. Claro que ele não deu esse nome, ele não sabia, era uma doença desconhecida em 2 irmãos. Então, mas aí começa a nossa linha de tempo. Nós vamos seguir essa linha de tempo ao longo da apresentação. Tá? O primeiro relato de uma MPS tem 1917, nós vamos chegar até 2020 aqui, com o passar das horas. Bom, logo depois vieram relatos adicionais de casos parecidos com aqueles que o Hunter descreveu. Mais 2 pacientes, ambos meninos de famílias diferentes, descritos na Alemanha para a doutora Gertrud Hurler. Era uma pediatra alemã. Em 1919 descobriu esses dois casos, publicou na literatura, né, que está das crianças.
E aí começaram a se somar casos que ninguém sabia o que era, mas eram doenças que estavam no mesmo grupo, né? Quais as características em comum que tinham essas doenças? Alguns achados clínicos, como a face, aumento do fígado e do baço, né, esse abdômen aumentado, a rigidez articular, não copiou a foto aqui, a mão com pouca flexibilidade, e a displasia óssea. Se vê que os ossos estão alterados aqui no seu comprimento, na sua largura, no quadril, principalmente na coluna, se vê esse tipo de vértebra em bico, que é muito característica, e muitas vezes o radiologista que faz o diagnóstico ou suspeita dessa doença. E muito importante, essas doenças tinham um curso progressivo, ou seja, as crianças nasciam normais, e com o tempo os pais iam notando que as coisas iam se modificando, né? Então, esse menino que tem aos 2 anos um aspecto bastante normal, aos 6 anos não é tão diferente, e com 11 anos aí já tem um aspecto bem típico de uma mucopolissacaridose, e esse paciente faleceu com 14 anos, mostrando o curso progressivo das doenças. E essas doenças tinham uma base genética, desde aquele caso do Hunter, mas tinha assim, frequentemente pais consanguíneos que tinham filhos ou meninos ou meninas afetados, ou tinha aquela herança ligada ao X em que só os meninos são afetados e as mulheres são portadoras, né? Então era uma base genética dessas doenças. Depois, na verdade alguns anos depois, não antes, em 1929, uma nova forma de displasia esquelética foi descrita, mas também ninguém sabia que tinha relação com mucopolissacaridose. Era assim uma alteração esquelética, foi descrita no Uruguai pelo professor Luiz Morque, um pediatra uruguaio. Até quando eu estive lá uns anos atrás, eu encontrei uma rua, avenida na verdade, o Dr. Luiz Morque, eu tenho essa foto aí. Mas é uma contribuição da América Latina para a área das mucopolissacaridoses. O Dr. Luiz Morque descreveu esses casos e ninguém sabia que isso tinha a ver na época com mucopolissacaridose. Mas aí começou a se achar nesses pacientes uma normalidade celular que era consistente. Todos eles tinham esses vacúolos no sangue, nos leucócitos do sangue, tinham vacúolos que tinham alguma substância armazenada ali dentro. Se olhasse no fígado, e claro, ninguém vai fazer uma biópsia do fígado de graça, mas se eu por acaso fizer uma biópsia de fígado, vai olhar esses vacúolos no fígado também. E aí, se procurando, quando se olha no fígado, se vê que isso é alguma coisa ligada com carboidratos, tá? E quando se vai pesquisar, então, o que é esse material, se vê que são cadeias de carboidratos ligadas a uma proteína, e se chamou isso de mucopolissacarídeo. Então, essas doenças, tanto a do Hunter, quanto a do Handler, quanto a do Morquio, tinham excesso de mucopolissacarídeos. Isso, então, se denominou mucopolissacaridose. O que são os mucopolissacarídeos? São substâncias que são muito importantes para o nosso dia a dia. Elas estão na base, constituem a estrutura de muitas vísceras, estão na estrutura dos ossos, na córnea, estão nas válvulas cardíacas, no sistema nervoso. Então são muito importantes, estão em todo o organismo, são continuamente fabricados e precisam ser continuamente degradados. O que acontece nas mucopolissacaridoses é um problema na degradação desses compostos. Eles precisam ser degradados. Onde é que eles estão degradados? Não se sabia isso no início do século XX, ou nas primeiras décadas do século XX. Mas aí nos anos 50, mais ou menos na metade do século XX, se descobre que eles estão degradados num compartimento celular chamado lisossomo, que é uma espécie de usina de reciclagem da célula. Ele pega todas essas moléculas grandes que não se precisa mais, leva lá para dentro do lisossomo e lá ele transforma nos seus componentes e dá para o organismo para usar de novo. É uma usina de reciclagem, tem centenas deles em cada célula, e se eles não recebem aquela molécula, não conseguem degradar, acumula dentro do lisossomo e se torna aquele vacúolo que a gente viu naquela célula do sangue, né? Se viu no fígado também. Então, um compartimento limitado numa membrana que contém muitas enzimas que atuam na degradação de moléculas. Quem descobriu o lisossomo foi o Dr. Deduve, em 1955, e depois ele ganhou o prêmio Nobel em 1974 por essa descoberta tão importante.
Mas aí, quando a gente descobre que existem mucopolissacarídeos, a gente descobre um biomarcador, né? A gente sabe, quem sabe vamos pesquisar pacientes que têm mucopolissacarídeos aumentados, e aí se começa a identificar novos casos. E aí se conseguiu, inclusive, identificar que a doença de Morgan era uma mucopolissacaridose, apesar de ter sido descrita como um problema esquelético. Na verdade, era uma mucopolissacaridose que afeta mais o osso. Todas essas doenças, as de Hunter e a de Morgan, tinham excreção aumentada desses mucopolissacarídeos que passaram a se chamar glicosaminoglicanos, deram um apelido mais moderno para os mucopolissacarídeos, eles chamaram glicosaminoglicanos ou GAGs na urina. Aqui vocês veem, por exemplo, quando se reage à urina do paciente com uma substância especial que gruda nos mucopolissacarídeos, ela fica meio turva. E é uma maneira muito fácil da gente fazer um teste de triagem para mucopolissacaridose. Ou então a gente coloca num papel filtro a urina, um pingo de urina, e coloca um corante chamado azultitolidina, onde tiver mucopolissacarídeo ou glicosaminoglicano, vai ficar uma cor azul, assim forte. Então são maneiras simples que começaram a se testar, né? E começou a se identificar novos pacientes com mucopolissacaridose. Então, além do Hunter, em 1917, do Hunter, descrito a primeira vez em 1919, do Morgan, descrito a primeira vez em 1929, se descobriu a doença de Sanfilippo, que era uma doença neurológica, que não se sabia bem a causa, mas quando se olhou na urina tinha mucopolissacarídeo em excesso. A de Marotelani, que é parecida com essa do Hunter, mas ela não tem problema neurológico, então é diferente, em 1963. A doença de Shai também se descobriu muito parecida com as outras doenças, só que mais leve, mais atenuada, em 68. Então começou a se colocar tudo isso dentro da mesma cesta. São as cestas das mucopolissacaridoses. Então, vamos voltar para a nossa linha do tempo. Na primeira metade do século XX, descoberta dos primeiros casos, se descobriu que o material depositado qual era mucopolissacarídeos, que tinha um biomarcador, que basicamente eram os GAGs urinários, e se fez uma primeira proposta de classificação que eu vou mostrar em seguida. Aqui se descreveu Hurler como MPS1, Hunter como MPS2, Sanfilippo MPS3, Morgan 4, Shai 5 e Marotelani 6. Mas logo depois se viu que essa classificação, a ciência vai evoluindo, que não estava bem certa. Fizeram experimentos e viram que o Shai e o Hurler era na verdade a mesma doença, só que o Hurler era o mais grave, o Shai era o mais atenuado, mas o defeito básico era o mesmo. Então se eliminou o número 5 e nunca mais se usou o número 5, por isso que tem 1, 2, 3, 4 e 6. E aí se passou o Shai aqui para o tipo atenuado do tipo 1. E aí começou a se entender o que acontecia que levava ao acúmulo dos GAGs. É a falha das enzimas. Então se começaram a identificar uma enzima, por exemplo, que vem aqui, que remove essa molécula sulfato, chamada hidronato sulfatase, quando ela está deficiente, leva MPS2. Se o problema é nessa enzima que não quebra essa hidroxila aqui, é alfa-hidronidase, isso dá MPS1 e assim por diante. Cada enzima dá um tipo diferente de MPS. Isso aí foi mais ou menos nos anos 60 do século passado. E com isso se conseguiu avançar na classificação. Já sabia que o Shai não existia, mas se descobriu que o tipo 6 era causado pela deficiência da sulfatase B, se descobriu as outras enzimas em cada tipo, e se viu, por exemplo, que o Sanfilippo tipo 3, na verdade, eram 4 enzimas diferentes que podiam levar a mesma mucopolissacaridose, se dividiu em 3A, 3B, 3C, 3D. O mesmo com o tipo 4. Tem 2 enzimas que podem levar o mesmo tipo de mucopolissacaridose, se dividiu em 4A e 4B. O 6 é um só, se descobriu que tinham 7, que é a síndrome de Sly. Se descobriu que tinha uma 8, mas aí se viu que era um equívoco de laboratório, ela foi cancelada também, e nunca mais se usou o número 8. E depois a última foi o tipo 9. Que já foi mais recente. Mas se a gente somar essas enzimas, são 11 enzimas. Então a gente diz que tem 11 tipos de mucopolissacaridose. Então, as enzimas descobertas e foi nessa época que eu entrei nessa história, em 1972,
tá? Eu era estudante de medicina e tinha um professor que estava fazendo sua tese de mestrado com testes de triagem para doenças metabólicas, e eu comecei a trabalhar com ele e comecei a me interessar por essas doenças. Esse foi um dos primeiros pacientes que eu vi naquela época, fotografia de preto e branco, e enfim, aí comecei a me interessar por isso e pude acompanhar logo a seguir a descoberta dos genes relacionados às mucopolissacaridoses, porque cada enzima tem um gene que o codifica. Isso foi um avanço importante, né? Porque a gente entendendo qual é o gene, quais são as mutações, a gente consegue avançar mais. Então aí estão os genes das 11 enzimas, onde codificam as 11 enzimas, a gente pode ir para o laboratório, sequenciar, identificar a mutação específica. E com a mutação a gente consegue fazer bastante coisa, né? Qual é o papel da genética molecular? Pode confirmar um caso, normalmente a gente só com a bioquímica, com os gases na urina e mais a enzima, a gente já faz o diagnóstico. Mas tem alguns casos que são um pouco mais difíceis, a enzima fica no limite, então com a molecular a gente consegue identificar a mutação e chegar a um diagnóstico mais preciso. É raro, mas acontece. Mas o mais importante é na detecção de portadores, porque os portadores, aqueles que têm uma alteração genética, mas não têm a doença, esses têm uma atividade enzimática normal. Eu não consigo, tem gags na urina normal também, eu não consigo identificar por esse método. Eu preciso da genética molecular para identificar os portadores, e é muito importante isso para o aconselhamento genético. Eu posso oferecer o diagnóstico pré-natal para uma família que tem risco e que queira saber antes do nascimento se a criança é afetada ou não, porque daí já pode entrar com tratamento logo que nascer, por exemplo. Também posso fazer uma molecular e posso, muito importante, predizer o fenótipo. Isso às vezes é importante, às vezes eu preciso tomar uma decisão se eu vou tratar de um jeito ou vou tratar de outro, dependendo se é o caso grave ou o caso mais atenuado, e a mutação pode me ajudar nisso. Vou dar um exemplo aqui da importância da molecular na detecção de portadores. Essa família é uma família da Bolívia que eu fui visitar tempos atrás, tinha mucopolissacaridose do tipo 2, tinha 3 afetados. Esses 3 meninos aqui, esse menino e esses 2 mais velhos, filhos de um casal normal, mas tendo 3 afetados, a mãe deve ser portadora, por isso eu vou ter em vermelho aqui. Mas a mãe tinha outros filhos, tinha filhas que eram mulheres normais, né? Mas que poderiam ser portadoras, uma doença recessiva ligada ao X, assim como a hemofilia. Então a mulher não tem nada, mas pode passar o gene adiante para os filhos homens, principalmente, que vai causar doença. Para as mulheres vão ser portadoras. Essa mulher aqui eu sei que é portadora porque ela é filha desta, e ela casou com um homem normal e tem um filho com a doença. Então ela tem o gene porque ela passou para o filho. E ela tem uma filha também que pode ser portadora. Então essas portadoras, essas meninas aqui que não tiveram filhos ainda, 2, 3, 4, eu posso tentar identificar se são portadoras e falar do aconselhamento genético, explicar os riscos e quem sabe prevenir novos casos. Aqui tem um caso bem marcante, é uma família do Paraguai, que vieram consultar conosco, a mãe e o menino com MPS 2 também ligado ao X. A mãe, ela pode ser portadora ou pode ser que a doença tenha originado na criança, mas nesse caso eu sei que ela é portadora, sem fazer teste nenhum, porque quando ela me trouxe a foto da família, tinha um irmão dela que tinha a mesma doença desse menino. Então, se esse irmão da mãe tem a mesma doença, ela obrigatoriamente é portadora sem precisar fazer teste nenhum. Mas essa mulher que teve esse menino afetado tem uma filha normal, mas pode ser portadora. Então, para essa menina, eu posso, com teste molecular, saber se ela é portadora. Se ela for portadora, a gente sempre pode pensar no diagnóstico pré-natal, polielíquido amniótico, e quem sabe um tratamento já bem precoce, né? Agora até tem um protocolo experimental nos Estados Unidos, nós vamos fazer parte também, e que vamos começar com a terapia antes de nascer, já fazer terapia de reposição enzimática do cordão umbilical antes de nascer, e pode ser que por aí tenha resultados ainda melhores. A outra coisa importante da molecular é a questão da correlação genótipo-fenótipo. Aqui tem um caso, todos são MPS 1, paciente bem grave, paciente mais atenuado.
e tem uma divisão no meio que separa os casos que são intelectualmente comprometidos dos intelectualmente normais. E tem casos aí entre intermediários aí. Na verdade, essas doenças todas são um espectro. Nunca tem assim um tipo, esse é grave, esse é atenuado. Não, sempre tem um espectro de variação e a mutação tem muito a ver com isso. Nos casos mais graves, geralmente as mutações são sem sentido, elas não codificam proteína nenhuma, então é muito grave. Quando é caso de mais atenuado, a mutação geralmente tem uma troca de sentido, em vez de muda um aminoácido pelo outro. A enzima não é tão eficiente, mas ela consegue ter alguma atividade. Bom, nós nos dedicamos, uma das coisas que nós fizemos há um tempo atrás foi tentar entender qual era o processo diagnóstico, por que levava tanto tempo para se fazer diagnóstico de mucopolissacaridose. E saímos aí a entrevistar famílias que tiveram filhos com mucopolissacaridose. Conseguimos entrevistar 113 famílias e tentando capturar o que houve desde o nascimento até o diagnóstico da criança. Tá? Nós publicamos isso numa revista americana e vimos que os sintomas iniciam geralmente bastante cedo, no segundo ano de vida, em média, e o diagnóstico é feito bem mais tarde. E que a diferença entre o início dos sintomas e o diagnóstico, em média, nessas 113 famílias, foi de quase 5 anos. É muito tempo, né? Especialmente quando se tem, para muitas dessas doenças, terapias específicas, né? Nós precisávamos fazer alguma coisa para diminuir esse tempo. O que nós fizemos? Nós criamos a Rede MPS Brasil. Isso foi em 2004. A gente criou essa rede para facilitar o diagnóstico, ou seja, qualquer médico do Brasil que suspeite de mucopolissacaridose, ele pode mandar amostra para nós, sangue, urina, papel filtro, e a gente dá um jeito de fazer o diagnóstico. E nós vamos sair atrás de buscar recursos para isso, junto às companhias farmacêuticas, junto ao CNPq, junto ao governo, e conseguimos juntar dinheiro e para poder bancar o custo desses testes. E com isso, o processo é o seguinte: a família, né, suspeita de um problema, leva no médico, o médico recomenda os testes de sangue e urina, esse material vem para Porto Alegre, lá a gente recebe por dia assim, dezenas de remessas, e no nosso laboratório a gente faz os testes e devolve os resultados, aí vão pela internet, não precisa. O médico recebe o resultado e comunica a família, né? Uma ligação nossa com o médico, no caso. E nós vimos que antes da gente ter a Rede MPS Brasil, a gente já identificava em torno de 4 casos por mês de MPS. E logo depois da Rede MPS, nos anos seguintes, a gente passou a identificar quase 8 casos por mês, ou seja, quase dobrou o número de casos diagnosticados. Não que a gente estivesse inventando casos, mas simplesmente identificando casos que estavam sem diagnóstico. E nós, de lá para cá, a gente já identificou, isso foi em dezembro do ano passado, mais de 1.600 casos. Hoje já deve estar bem mais, e por aí tem mais de 2.000 pacientes, certamente, né, já conhecidos, né, com todos os tipos de MPS do Brasil, desde o tipo 1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 6, 7, 9, a gente não tem nenhum caso, mas os outros todos a gente tem pelo menos um caso. A mais comum é o MPS 2, 30%, depois MPS 6, 21%, depois MPS 1, 19%, e depois MPS 4A, 11%, são os mais comuns. Para todas essas a gente tem terapia de reposição enzimática específica, assim como tem também para o tipo 7, que é mais raro, mas já tem. Se a gente somar essas que tem terapia específica, dá 85% dos casos de MPS. É um avanço considerável. Vamos falar de tratamento um pouquinho mais adiante. Deixa eu falar antes da questão de uma coisa que tem a ver muito aqui com o Nordeste, que é a questão dos clusters de MPS. São isolados populacionais onde tem uma frequência aumentada de MPS. Nós identificamos vários deles na América Latina, porque a Rede MPS, apesar de ser Rede MPS Brasil, a gente presta serviço para vários países da América Latina. Então, na República Dominicana, no Panamá, no Equador, no Chile e vários no Brasil, mas do Brasil mais importantes são situados na região Nordeste, e aqui na Paraíba particularmente tem de MPS 4A e de MPS 3C, ali casos que referem para a região de Campina Grande, mas que devem ser do interior do estado, né?
e são de MPS 4A, esses pacientes não são daqui da Paraíba, são pacientes nossos lá que eu tinha autorização de fotos, mas são MPS 4A e GPS 3C. Então, são oportunidades de se identificar casos e se dar algum tipo de suporte para essas comunidades. E eu vou mostrar um exemplo de um outro cluster que é mais antigo e que é mais conhecido, que é o de Monte Santo, né, de MPS 6, no interior da Bahia. Tem essa cidade onde tem muitos casos de MPS 6. Tinham 13 casos de MPS 6 confirmados, tá? Então é exatamente da mesma família, mas era da mesma comunidade, né? Isso que acontece muito, assim, poucos indivíduos formam uma comunidade, a comunidade vai crescendo, mas a base genética é muito parecida, né? Então acaba não sendo exatamente consanguinidade, mas sendo o que a gente chama de endogamia, né? Há pouco movimento de genes ali e eles acabam se encontrando. Então, em Monte Santo, a frequência de MPS 6 é 1 para 5 mil, no mundo é menos de 1 para 300 mil, então é muito mais frequente ali. Então, foi o grupo da Universidade Federal da Bahia, da doutora Angelina Costa, fez um projeto chamado Genética do Sertão, e nós, através do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, apoiamos uma parte desse projeto, levamos pessoas do Rio, de Porto Alegre, lá para... Aqui está a doutora Angelina, o doutor Eduardo Castilho, e para estudar essa comunidade. E vimos que todos os pacientes foram encontrados uma mutação, todos eles tinham uma mutação específica aqui, que acontecia em homozigose, né? Quer dizer, não havia muita diversidade genética, todos eles tinham essa mutação. E a gente precisava fazer alguma coisa para isso, e nós desenhamos, bom, vamos fazer um programa de triagem neonatal, teste do pezinho. Se lá é 1 para 5 mil, bom, fenilcetonúria, que é uma das coisas mais comuns que é diagnosticada no teste do pezinho, é 1 para 15 mil. Essa aí é 3 vezes mais frequente naquela região. Então, os casos que nascem ali naquela região são testados para MPS 6. Esse material, na verdade, ele está indo para... Ele é colhido em Monte Santo, vai para Salvador, a PAI de Salvador manda para a gente lá em Porto Alegre, e a gente faz o teste de 5 mil nascimentos. Nós não identificamos ainda nenhum caso, mas já identificamos 85 portadores. E com isso a gente consegue chegar nas famílias, né? Isso é o grupo lá da Federal da Bahia, chegar nas famílias e fazer o aconselhamento genético, né? Então já se sabe em que famílias que está essa mutação. Então é um approach que a gente pode dar. Então vamos falar agora um pouquinho de tratamento, né? Tratamento dessas doenças que foi evoluindo, né? Nós vimos identificação, depois o diagnóstico, classificação, né? Depois o diagnóstico. Agora vamos falar de tratamento, que é o ponto crítico. Ué, não importou aqui meus slides, mas o que tinha nessa figura aqui era uma célula com lisossomas cheios de mucopolissacarídeos, que a gente, o objetivo do tratamento é transformar em células com os lisossomas mais enxutos, é fazer um regime nessas células para tirar esses mucopolissacarídeos em excesso. Então, como é que a gente faz isso? Na década de 70 do século passado, se tentou fazer com transfusão de plasma, que nem está se fazendo agora para a Covid, né? Só que aí é um approach diferente, para usar plasma de indivíduos que já tiveram Covid para dar defesas para os indivíduos que estão doentes, um approach bem interessante, mas naquela época se pensou assim, plasma de indivíduos normais, para que possam, claro, dar uma limpeza dos mucopolissacarídeos dos pacientes. Mas isso aí, o plasma dá muita reação. Na época, principalmente, muita reação imunológica, e se abandonou esse tipo de terapia. Em 1980 e por ali, começou a se usar transplante de medula para tratar a mucopolissacaridose. Foi o primeiro tratamento efetivo para alguns casos, né? O que é o transplante de medula? Se tira do doador supressão para ele poder receber essa medula, e ali essas células do doador vão fabricar a enzima que está faltando nesse organismo. Então esse foi um tratamento bem sucedido, só que ele tem uma indicação mais precisa, que é para o tipo 1 da mucopolissacaridose, forma grave da mucopolissacaridose tipo 1. Para esse ele realmente funciona, para as demais já é bem controverso, né? Para pacientes jovens com MPS 2 tem alguns relatos que pode funcionar, mas a maioria dos casos não funciona. Tem alguma experiência com MPS 6, MPS 7, casos descritos na literatura.
MPS 4 ele é bastante controverso. Para MPS 3 definitivamente ele não funciona e ele tem o que nós chamamos uma alta morbimortalidade, ou seja, em torno de 30% a 40% dos pacientes que fazem o procedimento vão falecer em função do procedimento. É um número muito alto, né? Então é algo que realmente de uma forma muito grave se justifica, mas ainda é controverso. Então, se continuou, teve transplante para algum tipo de MPS, mas o que mais que a gente pode fazer? Se começou a pensar assim, bom, já conhecemos as enzimas, já conhecemos os genes que codificam essas enzimas, quem sabe a gente trabalha para fabricar essas enzimas em laboratório e tentar corrigir o defeito enzimático. Nós temos um gene deficiente, que codifica uma enzima que no caso quando o gene é deficiente ela não funciona, o substrato acumula e o produto falta. Se a gente conseguir colocar uma enzima que funcione aqui, a gente arruma essa equação, né? Então, como é que se pensou isso? Bom, já sabemos a enzima, já sabemos o gene, vamos fazer com engenharia genética, fabricar essa enzima em laboratório. Como é que se faz isso? Se coloca o gene numa bactéria, essa bactéria começa a fabricar grandes quantidades da proteína codificada por esse gene, essa proteína depois é purificada e aí é administrada primeiro por modelos animais, ou modelos de camundongo, ou modelo que ele é fabricado, também se inutiliza o gene normal e aí ele passa a ter a doença, ou então modelos naturais, existem cães que têm a mucopolissacaridose tipo 1 e se pode então utilizar esses animais como para experimentação, foi o que se faz primeiro. E aí se começa depois a fazer ensaios clínicos em pacientes, né? E com esses ensaios clínicos em pacientes se conseguiu aprovação para terapia de reposição enzimática para mucopolissacaridose 1 em 2003, mucopolissacaridose 6 em 2005, mucopolissacaridose 2 em 2006, mucopolissacaridose 4A em 2014 e mucopolissacaridose 7 em 2017. Nós tivemos a oportunidade de participar nos ensaios para MPS 6, MPS 2, MPS 4A e para MPS 7 a gente mandou, só tinha um centro nos Estados Unidos, a gente mandou pacientes para lá. Então a gente participou bastante desse processo. Teve uma pessoa que foi assim o grande incentivador desse tipo de terapia, o Dr. Emil Kakis. Ele hoje está numa companhia chamada Ultragenyx, que desenvolveu o tratamento para o MPS 7, mas na época ele estava na BioMarin, que estava envolvida em 1, 6 e 4A, e ele fez uma vez uma visita aqui ao Brasil e foi até Porto Alegre. Nós fizemos em 2001 o primeiro encontro, que nós chamamos de primeiro encontro brasileiro sobre mucopolissacaridose, e lá estava ele lá, e ele viu que a gente aqui no Brasil tinha, além de ter pacientes, tinha estruturas boas em alguns lugares, né? Então, isso levou a que depois tivesse ensaios clínicos que foram em Porto Alegre, São Paulo, aqui em Campina Grande também, e então se pôde avançar bastante nessa área no nosso país. O que faz a terapia de reposição enzimática? Ela é uma terapia que se dá uma infusão intravenosa semanal, todas as semanas o paciente tem que passar algumas horas no centro de infusão fazendo essa terapia, mas olha só, os gases urinários eles caem dramaticamente com a terapia, o tamanho do fígado diminui, assim como o tamanho do baço, bastante com a terapia. O paciente caminha mais, a linha aqui é um paciente que recebe a terapia, ele tem um teste de caminhada, ele caminha mais com a terapia e ele também é capaz de subir escadas melhor. Opa, também não importou a figura aqui. Ele consegue subir mais escadas e ele tem uma mobilidade articular maior também, nos casos das formas que tem restrição articular. Então, traz uma série de benefícios, melhora a questão cardíaca, melhora a questão pulmonar, tem menos infecções, sono dorme melhor, tem vários benefícios associados à terapia de reposição enzimática. Então, isso aí na nossa linha do tempo, a gente pode botar transplante medula óssea ali na década de 80 e nos anos 2000 começando a terapia de reposição enzimática intravenosa, MPS 1, MPS 6, MPS 2, MPS 4A e MPS 7. Então, aí nós começamos a nos reunir para fazer as diretrizes de uso desses compostos, para tentar influenciar depois a Conitec a incorporar esses tratamentos, né? O que
aconteceu assim muito recentemente, mas simplesmente estão incorporados. E esse grupo aqui, as fotos sumiram, mas eram artigos que nós escrevemos, grupos de pesquisadores brasileiros se reuniram e escreveram artigos recomendando como usar esse tratamento. Então, digamos assim, estaria tudo resolvido? Né? Na verdade, não. Né? Na verdade, não está, porque ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu coloquei essa imagem assim para dar uma ideia, né, que a gente ainda está no meio do caminho. Alguns problemas que nós temos a resolver. Quando a gente dá para o paciente uma reposição enzimática, a gente está dando uma proteína que ele não conhece. E ele pode reagir, alguns pacientes reagem àquela proteína e formam anticorpos que podem até neutralizar aquela proteína ou pode trazer reações dentro do indivíduo. Então, é um problema que a gente tem que resolver. A gente não sabe qual é a dose ideal, né? Às vezes, eu tenho pacientes que recebem uma dose uma vez por semana, outros recebem o dobro da dose uma vez a cada 2 semanas. E a gente não tem ideia será que o dobro da dose a cada semana ou melhor. Os estudos para definir doses foram muito limitados, a gente não tem ideia ainda qual é a dose ideal. Uma coisa importante é que a terapia de reposição enzimática ela tem efeito pouco eficaz para alguns tecidos. Por exemplo, a opacidade de córnea ela não diminui com a terapia de reposição enzimática. As válvulas cardíacas elas não respondem à terapia de reposição enzimática. E outra coisa importante também, eu vou falar mais disso no final, é que algumas manifestações não são reversíveis, ou seja, uma vez que por exemplo, o fígado aumentou, a gente dá a terapia de reposição enzimática, ele diminui. Mas o osso está alterado, a gente dá a terapia de reposição enzimática e não volta para o normal, ele continua alterado. Então tem algumas alterações que são irreversíveis, a gente precisaria intervir antes para conseguir. Uma coisa importante é que a enzima endovenosa não cruza a barreira chamada barreira hematoencefálica, ou a barreira sangue-cérebro. E isso impede que a enzima chegue no sistema nervoso central. Então isso é um limitador importante. Eu vou falar mais disso mais adiante. Outra coisa importante são infusões semanais para toda a vida, né? É um tratamento que tem esse inconveniente principalmente para o paciente, para a sua família, e tem a questão do alto custo do tratamento, né, que é um ponto sempre importante. Eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas eu só coloquei que é uma questão importante. Eu vou falar um pouco agora de que essa enzima endovenosa não cruza a barreira hematoencefálica e agora a gente está conseguindo passar esse problema. Vamos ver como. Como ultrapassar a barreira sangue-cérebro. Eu botei um exemplo da muralha da China, né, os mongóis conseguiram ultrapassar a muralha da China, por que a gente não vai conseguir ultrapassar a barreira sangue-cérebro? E na primeira tentativa, o primeiro paciente no mundo que fez uma terapia para o cérebro, nas mucopolissacaridoses, foi lá em Porto Alegre. Esse paciente aqui é um paciente com MPS1 da forma atenuada, mas ele tinha uma compressão medular bem alta, e ele não estava mais caminhando por causa dessa compressão, estava com muita dor. E então nós resolvemos propor para ele fazer uma terapia de reposição enzimática intratecal. Em vez de dar só na veia, a gente daria a infusão direto dentro do líquido da espinha, do líquido cefalorraquidiano, e fizemos isso durante 4 meses. A gente dava uma infusão por mês, mas direto dentro do líquor. Tá? E o que... aqui estaria o trabalho que a gente publicou. Ele foi o primeiro paciente tratado com essa terapia, ele melhorou bastante, ele voltou a caminhar, ele parou de usar analgésicos, tem uma série de parâmetros respiratórios, realmente assim, teve uma melhora importante. Isso abriu a porta para que começassem ensaios clínicos usando essa approach da terapia intratecal ou intracérebro ventricular. Só que é uma coisa, tem que colocar um dispositivo aqui perto da coluna lombar, onde se possa injetar uma vez por 15 dias, uma vez por mês, essa enzima. Ou então se vai fazer uma injeção intracérebro ventricular, colocar lá no ventrículo cerebral, é outro dispositivo que se põe aqui bem no topo da cabeça, assim, para fazer. Então é algo bem invasivo e bem inconveniente, né? Mas enfim, é uma maneira de fazer a enzima chegar no cérebro. Mas tem outras maneiras. Tá aqui. Esse aqui é o dispositivo intracérebro ventricular. Uma bomba aqui que joga a enzima durante algum tempo aqui direto dentro do ventrículo. Enfim, é uma maneira de se tentar fazer a enzima chegar ali.
Mas tem uma outra maneira que é chamada cavalo de Troia. Doutor, desculpa interromper. É válido também essa terapia aí para MPS 4A? Já tem algum estudo? Não, porque a 4A não tem esse componente neurológico, neurodegenerativo que tem essas outras MPS. Mas eles têm a consequência do estrangulamento da medula. Mas aí não, isso aí não, porque aí é um problema ósseo e não um problema neurológico. Então, é a ideia do cavalo de Troia. O cavalo de Troia o que é? Os gregos colocaram soldados dentro do cavalo de Troia e deram de presente para os troianos. Os troianos aceitaram o cavalo, quando estava dentro de Troia, os guerreiros saíram da barriga do cavalo e atacaram os troianos. Então a ideia é de usar esse transportador. E tem várias estratégias para fazer isso, mas basicamente é o que se chama de proteína de fusão. É uma proteína que tem um anticorpo que se liga ao receptor da barreira. E ela é fabricada junto com a enzima que a gente quer que passe com esse receptor. Olha só, é uma proteína de fusão, a barreira reconhece esse receptor e deixa passar. Se a droga está sozinha, ela não passa, mas com o receptor ela passa e chega no cérebro. Então essa é a estratégia do cavalo de Troia. Nós fizemos tanto para MPS 1 quanto para MPS 2 e fomos duas vezes. No caso da MPS 1 a gente foi o primeiro centro a fazer isso no mundo. No caso da MPS 2 foi junto com uma equipe japonesa também, foi o Japão e o Brasil fazendo esse tipo de terapia. Mas aqui eu vou dar um exemplo do que aconteceu. Em 3 semanas depois que a gente deu uma injeção intravenosa, ninguém chegou perto do cérebro, intravenosa, essa enzima passou para o cérebro, porque lá no líquido cefalorraquidiano houve uma redução dos níveis dos GAGs, e uma redução bem importante dos níveis dos GAGs do líquido. Então é uma enzima que consegue ultrapassar a barreira e produzir efeitos dentro do sistema nervoso. Tem vários depois resultados mostrando que tem uma certa melhora cognitiva, melhora em outros parâmetros, mas não vou ter tempo aqui para mostrar. São estudos ainda em andamento, não são medicações que já estão aprovadas, mas já está publicado no caso do MPS 1 e está para ser publicado no caso do MPS 2. Então, Biominerals chega no cérebro, tem essa maneira da ir direto, por meio físico, botar enzima dentro do líquido da espinha, ou por meio bioquímico da enzima intravenosa que passa a barreira. Nós, no nosso laboratório, mas tem assim, outras maneiras tentando mexer lá no gene do indivíduo, né? Nós vamos ver alguns estudos nesse sentido. A terapia gênica. A terapia gênica o que é? A gente aí não vai corrigir a enzima, a gente vai corrigir a enzima indiretamente, a gente vai corrigir o gene. A gente pega o gene normal, coloca dentro de um vetor, e esse vetor é colocado no núcleo. Normalmente esses vetores são virais, são vírus do bem, vírus que conseguem entrar no organismo, passar pelas barreiras e chegar na célula para lá, esse gene mandar fabricar a proteína que está faltando. Tá? Então pode ser o que a gente chama de in vivo, quando a gente administra esse gene direto no organismo, e geralmente a gente usa vírus para fazer isso. Ou pode ser ex vivo. Ex vivo a gente tira as células do indivíduo, trata em laboratório e depois devolve as células processadas para o indivíduo. Eu vou dar exemplos dos dois tipos. Tá? Mas antes eu vou falar um trabalho que nós desenvolvemos lá em Porto Alegre durante muitos anos, de encapsulação de células modificadas. Nós bolamos o seguinte, a gente pega uma célula, modifica para ela fabricar a enzima que nós queremos. A enzima da MPS 1, a enzima da MPS 2, da 4A, e essa enzima, só que essas células são colocadas dentro de uma cápsula para protegê-la dos anticorpos, porque como são células estranhas, o organismo iria destruir rapidamente. Então a gente coloca numa cápsula e destrói e protege dos anticorpos, mas essa cápsula tem que ter buracos para os nutrientes poderem entrar e para a proteína que é fabricada poder sair. E realmente a gente fabricou isso no nosso laboratório. Quando a gente olha no microscópio óptico, a gente vê a cápsula com células lá dentro. Quando a gente olha no microscópio eletrônico, a gente vê os buracos por onde saem as enzimas e por onde entram os nutrientes. E nós testamos isso em vários
animais de laboratório com resultados muito positivos, mas a gente não conseguiu passar por uma escala que uma companhia farmacêutica consegue fazer. Teria que ter uma escala maior, e aí que falha o nosso processo no Brasil, né? Da gente sair desse laboratório acadêmico, universitário, e ir para a produção realmente industrial. Mas a gente ficou satisfeito também que uma companhia americana gostou da ideia, né? E desenvolveu uma cápsula e está já desenvolvendo isso aí exatamente para MPS 1, para outras doenças, até para diabetes está usando. É uma tecnologia que tem futuro, né? Mas infelizmente aqui a gente não conseguiu fazer como produto, né, do nosso trabalho de pesquisa, embora a ideia tenha sido vitoriosa. Mas eu coloquei como registro assim, as coisas. Vamos falar um pouquinho agora de terapia gênica. Terapia gênica Então, como é que a gente vai falar? Primeiro é ex vivo. Ex vivo é aquela que a gente tira as células, trata no laboratório e depois devolve as células tratadas. Aqui isso é para doença de Fabry. Doença de Fabry é uma doença das lisossômicas, das mais comuns. Ela não tem problemas físicos importantes, mas ela afeta muito o rim, ela destrói o rim, afeta bastante o coração, e ela é progressiva. A criança um aspecto bem normal, mas lá com 20, 30 anos começa a ter sintomas, e com 40 anos o indivíduo já está em insuficiência renal, em diálise, e às vezes tem que fazer transplante renal, é bem grave. O que a gente faz? A gente tira a célula do indivíduo, né, trata em laboratório para botar o gene normal nela e devolve para ele depois que ele se condiciona. Ele faz um preparo que ele faz para transplante, o tipo de um condicionamento para receber aquelas células e elas se desenvolverem nele. Então eu vou mostrar o que acontece quando a gente faz. Aqui é o biomarcador que está aumentado e a enzima que está baixa. Quando a gente faz a terapia gênica, o que acontece? O indivíduo passa a fabricar enzima em azul e reduz o biomarcador, exatamente o que a gente quer. Se fosse uma mucopolissacaridose, ele passaria a fabricar enzima e diminuiria os gases, né? Mas no caso é outro biomarcador, porque é doença de Fabry. Eles fizeram em outros pacientes, quando foram no rim, eles viram que depois de 6 meses diminuía bastante o depósito de substrato no tecido renal, mostrando que é capaz de chegar lá. Quando fizeram outros pacientes, eles viram que por muitos meses a enzima se mantém em níveis muito altos, né? E consegue, mais de 2 anos ela consegue, provavelmente bastante tempo mais. Então o tratamento se faz uma vez e ele dura bastante tempo, talvez dure para toda a vida, não tem experiência. Vamos ver as mucopolissacaridoses. Vou mostrar 2 exemplos, tá? De in vivo aí é aquela que a gente coloca a célula diretamente. Esse exemplo aqui é da doença de Sanfilippo, MPS 3, é uma neurodegeneração bem importante, e ele é feito com uma infusão sistêmica, ou seja, se coloca na veia esse vírus com esse gene modificado. E quando se coloca esse vírus com o gene na veia, olha só o nível dos gags no líquor, como cai, né? Ele consegue passar a barreira sangue-cérebro e consegue diminuir os gags no líquor. Então é uma empresa espanhola chamada Abeona que está fazendo isso. E ele consegue também no fígado, ele reduz bastante o tamanho do fígado com essa infusão intravenosa. Então bastante promissora essa terapia. E agora eu vou falar que nós estamos envolvidos diretamente, que é uma terapia em vivo também, mas essa é diretamente no cérebro. E é um artifício aí usado para mucopolissacaridose tipo 2, e é um artifício que é o seguinte: o vírus, carregando o nosso gene, ele entra na célula, e lá ele vai fabricar a proteína que está faltando. Como é que a gente faz isso aí? Saiu do lugar aqui. Na verdade, essa seta tinha que estar aqui, ó, nesse lugar chamado cisterna magna. É uma parte do canal espinhal onde tem um certo alargamento e tem acúmulo do líquor ali, e a gente consegue colocar o nosso vírus aqui, e dali ele se espalha para o sistema nervoso, principalmente para o cérebro. Então, isso é uma companhia americana chamada Regenex Bio, e nós estamos fazendo então esse ensaio clínico. Mas antes de fazer o ensaio clínico, tem toda aquela tramitação que talvez alguns de vocês conheçam, né? Tem que passar no nosso comitê de ética, aí vai para a CONEP, vai para o comitê de biossegurança, passa pela Anvisa,
passa pelo Comitê Nacional de Biossegurança, e quando tudo isso aprova, que leva no mínimo 5, 6 meses, e geralmente leva quase um ano, a gente pode começar, e foi isso que a gente fez. E finalmente, no dia 28 de maio, agora passado, a gente fez o primeiro paciente com mucopolissacaridose que fez terapia gênica fora dos Estados Unidos para esse tipo de MPS 2. Um paciente da doutora Daphne, no Rio de Janeiro, um paciente de 2 anos, e ele foi então sedado, colocado de costas, assim, aqui está a enzima que vai ser administrada, a enzima não, o vírus que vai ser administrado para ele, e se faz uma tomografia para se ver se a injeção está indo direto ali naquele lugar que eu falei, da cisterna magna, e aí o neurocirurgião faz a aplicação naquele local, e algumas horas depois o paciente está se recuperando, está bem, e saiu do hospital 2 dias depois, ficou na verdade só por precaução, e 8 semanas depois estava totalmente tranquilo ali, e ele está muito bem, e já fizemos mais um outro paciente, né? Então tem algo muito promissor. A gente coloca ali um gene que vai fabricar a enzima e que vai então ficar o resto da vida, estaria corrigindo aquele problema. Mas tem um porém, tá? O porém é que quando a gente faz a terapia gênica já se passaram vários meses, talvez anos, em que aquele processo patológico estava em andamento, e aquilo possivelmente desencadeou cascatas patogênicas que não são reversíveis, né? Então eu acho uma coisa que eu queria, estou finalizando aqui, eu queria deixar assim, que é muito importante o diagnóstico precoce, e possivelmente quando a gente tiver tratamentos efetivos, como por exemplo a terapia gênica, assim, tratamentos que são definitivos, né? A gente precisa diagnosticar cedo para realmente tratar bem o paciente, né? E para aí, talvez aí o teste do pezinho precise contemplar essas doenças, tá? Então é algo que a gente tem que pensar. Já está o teste para mucopolissacaridose tipo 1 já é rotina nos Estados Unidos, na Itália, em Taiwan, em alguns outros lugares, e agora está se aumentando para MPS 2 e por aí vai conseguir crescer. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a fenilcetonúria, né? A fenilcetonúria PKU é uma doença rotineiramente incluída no teste do pezinho no Brasil. Quando foi, em 73 eu já estava na área nessa área, começando nessa área, eu me deparei com um paciente que tinha fenilcetonúria, mas naquela época não tinha triagem, não tinha tratamento, então eu levava uma deficiência intelectual grave. O caso do paciente que eu vi naquela época era este. Em 82, eu vi essa menina aqui. Na verdade, ela não tinha triagem, mas já tinha tratamento. Só que o tratamento ele era iniciado quando o paciente já tinha sintomas. Então, o que acontecia? A gente conseguia interromper a progressão da doença. Ela não ficaria que nem essa paciente, mas ela não seria uma criança normal. Ela tem um certo retardo que é irreversível. Tá? Não progride mais, mas não volta para trás. Tá? Então, em 86, ainda a gente já tinha o tratamento e já tinha triagem. Então, a gente diagnosticou essa paciente, diagnosticada em 86, e aqui, 2 anos atrás, quando ela voltou para o acompanhamento, já estava uma mulher casada, grávida, normal. Quer dizer, é completamente diferente a situação. Então, é um recado que eu deixo assim: o tratamento é importante, mas a gente vai precisar investir também em diagnóstico precoce. Então, o que a gente tem pela frente? A terapia é intratecal, eu falei, intracérebro-ventricular, eu falei, e proteínas de fusão, né? Também comentei, e a terapia gênica chegando. Então, há muita coisa acontecendo, né? Na verdade, a história começou 103 anos atrás, mas está num momento bem importante. Eu sinto assim, muita satisfação por ter podido acompanhar esse último período aqui de 48 anos, a evolução desse processo, né? Desde que eu comecei lá em 72 a mexer com as mucopolissacaridose e ver os primeiros pacientes, né? E falando em pacientes, assim, realmente eu acho que esse contato com os pacientes, muita satisfação de estar vindo aqui falar com as associações de pacientes, né, que isso nos dá muita energia para a gente seguir em frente. Aliás, a energia vem dessa. E nós lá no Sul, a gente faz esse simpósio MPS Sul desde 2004, a gente faz todos os anos, na última fim de semana de novembro. Esse ano a gente não vai fazer presencial, mas vai fazer virtual. E
E é uma coisa assim que realmente não dá. Eu faço questão de que toda equipe que trabalha com pesquisa clínica, com pesquisa acadêmica, com diagnóstico, vá para lá, conheça os pacientes, converse. E o pessoal realmente assim, é fundamental para nós ter essa interação. E eu queria só finalizar falando da Casa dos Ratos, que é uma iniciativa que a gente começou um par de anos atrás, é uma parceria de uma organização que nós criamos para fomentar a educação em genética, chamada Instituto de Genética para Todos. Uma parceria dessa Instituto de Genética para Todos com a Casa Hunter, dirigida pelo Tony Dyer. Nós somos uma associação e criamos a Casa dos Ratos. E a ideia é ter uma rede de centros de Casa dos Ratos pelo Brasil. O primeiro está sendo feito em Porto Alegre, é um projeto bem interessante, é feito ao lado do Hospital de Clínicas, e aí a gente pretende até utilizar assim, para internação, para ressonância, as coisas da estrutura do hospital, mas ter uma estrutura dedicada para atender rapidamente, diagnóstico rápido, sem burocracia, de pacientes com doenças raras. E a ideia é que seja tem uma rede pelo Brasil, né, pelo menos um em cada região, mas certamente alguma coisa mais. O segundo já está sendo planejado em São Paulo, né, já tem até um terreno, está se trabalhando no projeto. E depois Nordeste, Centro-Oeste, Norte, e aí seguir. Nós achamos que esse é o caminho assim, para dar mais atenção, assim, mais sintonizada para o paciente com doenças raras. Então eu vou deixar meu e-mail aqui para algum questionamento que queira, mas eu estou à disposição aí para perguntas. E mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer vir a uma pessoa participar desse evento.